Tem gente querendo entrar aqui, vou ter que abrir. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. Nós hoje temos uma convidada, a Gilberta Santos Soares. Gilberta, ela é psicóloga e psicanalista, membro do corpo clínico do EPSI. Ela tem formação, especialização e aprofundamento em clínica psicanalítica, tem doutorado em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, e coordena o Seminário Psicanálise e Gênero do EPSI. Também é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa de Sandoferense, e ela também é psicanalista e psicóloga, né? Eu fiz uma apresentação do seu currículo muito rápido, Gilberto, o currículo é bastante extenso, mas o principal está aí. E agradeço, em nome da SPP, agradeço imensamente a sua presença, agradeço você ter se permitido e aceitado estar aqui com a gente hoje, um filme tão incrível, né, que você vai apresentar. Então, você pode ficar à vontade para falar dentro desse tempo que a gente já combinou. Obrigada, Lucinha. Eu primeiro quero agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês, trocando ideias, conhecimentos, né? Interações. Eu participei do filme, da discussão do filme Valor Sentimental, gostei bastante, fiquei bastante animada, inclusive até lamentei que não teve do segundo mês, que era uma possibilidade de estar também, né, tendo uma outra visão antes de apresentar. Então, agradeço essa possibilidade e vou trocar aqui algumas ideias. Né? É um filme muito rico, realmente, com muitos personagens, com linguagens, com muitos símbolos, e é aquilo, né, na perspectiva de uma projeção, né, de uma perspectiva projetiva, cada um vai vendo aquilo que lhe toca, aquilo que lhe cabe, né? Então, eu, especialmente, como tenho me interessado muito, me interesso ao longo de toda a minha trajetória profissional, e vamos dizer até de constituição de sujeito no mundo, eu sempre me interessei por questões de gênero, né, e por essas questões, né, exatamente das desigualdades sociais, e de como isso atravessa os sujeitos, a constituição das subjetividades. Então, eu tenho um olhar bastante marcado por isso, né? E por essa visão, por essa lente. E é por isso também que eu acabei escolhendo e me identificando muito com esse autor, que é o Sander Ferenczi, que é um autor que tem esse olhar, né, sobre essas questões, especialmente do conceito dos desmentidos e dos desmentidos sociais, que eu muito me interesso e me utilizo para fazer análise e pensar algumas questões. Eu acabei fazendo um texto, porque eu estou muito gripada, e eu fiquei achando que o texto ia ser mais fácil, assim, do que falar solto. Então, eu vou lendo o texto, se vocês quiserem interromper em algum momento, fazer alguma observação, tudo bem, ou a gente pode fazer o debate ao final. Fiquem à vontade. O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, é um filme adaptado da obra do escritor português Walter Hugo Mãe. Um filme tenso que nos arrebata ao conectar o grupo de pessoas e seus segredos que vive numa pequena comunidade chamada de vila. É interessante que o Daniel Rezende, ele é também um diretor que fez os filmes da Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica, aqueles filmes, 3 filmes sobre a Turma da Mônica, que mostra assim do interesse dele por crianças, né? Pelos infantes, pela infância, pelas crianças. Me chamou a atenção isso. Em alguns momentos eu vou fazer alguns comentários no texto. Entre Sons e Silêncio, ele nos conta a história de indivíduos que vivem à margem, naquele contexto social, e carregam traumas profundos das suas vivências. Os sons do filme se contrapõem ao silêncio doloroso das personagens acuadas pelas violências sofridas. A onda do mar batendo na praia, o vento, os estalos da madeira no fogo crepitando, o canto dos pássaros, o peixe batendo no barco, o barulho da colher no pote de geleia de jabuticabra tem uma força sonora, apontando que ali tem vida.
A ausência de diálogo e o entrelaçamento de pessoas se contrapõe aos sonhos, nos fazendo refletir sobre quantos silêncios pode uma pessoa suportar, quais pessoas mais sofrem de silenciamentos, como aqueles sons da natureza e da vida cotidiana ecoam nos personagens. Ao assistir o filme O Filho de Mil Homens, fui remetida à obra de Sandor Ferenczi, psicanalista húngaro e importante interlocutor de Freud, reconhecido por suas contribuições à teoria do trauma. Ferenczi deslocou o foco da investigação psicanalítica para a realidade das violências sofridas pelos sujeitos e para os efeitos produzidos por sua dor, negada, desacreditada ou silenciada. O filme dialoga com essa concepção, ao mostrar que a violência não se restringe ao ato agressivo em si, mas se prolonga na recusa do reconhecimento da experiência vivida. Para Ferenczi, o trauma ocorre em dois tempos. O primeiro corresponde ao acontecimento violento e ao grau de violência frequentemente intensificados pela repetição e pela dureza da experiência traumática. O segundo tempo do trauma se realiza no desmentido da experiência traumática, quando o sofrimento é negado, desacreditado e invalidado por uma pessoa da convivência afetiva, de suposta confiança, ou por instituições e organizações sociais que funciona a favor dos dispositivos de poder. É nesse processo de desautorização da experiência que o trauma se aprofunda, pois o sujeito é privado do reconhecimento necessário para elaborar a violência sofrida. Os personagens de O Filho de Mil Homens são sobreviventes de traumas produzidos não apenas por experiências individuais de abandono, rejeição, humilhação e violência, mas também pelo peso dos preconceitos, estigmas e processos de abjeção que atravessam seus lugares de sujeito no mundo. Seus sofrimentos estão intrinsecamente relacionados aos desejos que expressam, às formas como vivem suas existências e às expectativas, normas e valores socialmente instituídos naquela comunidade. Na vila, a vigilância e o controle dos corpos não é apenas individual. Há um código social que dita normas, vigia, julga e organiza destinos, punindo-as e punindo os desobedientes. As casas de pedra materializam a subjetividade endurecida. Fofoqueiros e fofoqueiras encarnam o superego coletivo, o olhar que fica sujeito no lugar de erro, de vergonha, de exclusão, de corpos abjetos. Para Judith Butler, o abjeto designa aquelas zonas invisíveis, inabitáveis da vida social, que, no entanto, são densamente povoadas por aqueles que não desfrutam da hierarquia dos sujeitos, mas cuja condição de viver sob o signo de invisível é necessária para circunscrever a esfera do sujeito. Aí, vou falar um pouco dos personagens e seus lugares no mundo, né? De alguns personagens, tem muitos personagens, então selecionei 3 personagens, né? 4 personagens. Primeiro, o Antonino. O Antonino, que é o rapaz, que se torna depois maquiador, né? Que é o rapaz gay. Por romper a norma da heterossexualidade compulsória e com os códigos hegemônicos da masculinidade, Antonino ocupa o lugar de sujeito abjeto. Para a comunidade, ele é o maricas, que falha em corresponder ao ideal masculino. Só um marica mesmo deixaria a mulher passando por aí, afirma o vendedor de pescados. Mas sujeito abjeto também é transformado em figura monstruosa, né, no monstro. O marido da tua namorada é uma serpente de 2 cabeças. Toma cuidado, vai que você está deitado com ela e entra uma coisa no seu cu. O vendedor diz para o Crisóstomo, né, para o pescador. A violência dirigida a Antonino atravessa toda a sua história. A mãe que o cheira, toda vez que ele entra em casa, né, as saídas furtivas, as fugidas. A mãe que o cheira rotineiramente quando ele entra em casa, a porta trancada por fora, a faca amolada no seu pescoço e a faca que ele entrega à mãe após um encontro com o motoqueiro, revelam uma relação marcada pelo controle, pela ameaça e pela culpa. A vizinha que defensora da norma instiga a mãe. Pega uma faca e resolve logo isso. Nessa dinâmica, é possível reconhecer o mecanismo descrito por Ferenczi como introjeção do agressor. Antonino incorpora as exigências e acusações maternas, voltando à violência contra si mesmo. E, num determinado momento, ele diz: nunca mais eu quero te decepcionar. Diz ele assumindo a culpa que lhe foi imposta.
Em resposta, a mãe afasta a faca e lhe oferece a contraproposta normativa. Está na hora de você escolher uma mulher e casar. Tem tanta moça na vila, a vida é assim. Toda lágrima de homem seca. Assim, a promessa de aceitação parece condicionada à renúncia de seu desejo e à conformidade com as normas de gênero e da sexualidade. Né? Esse aí é o Antonino. Aí vem a Isaura, né? A moça que deveria ser virgem, casar virgem, né? O filme evidencia os códigos normativos de gênero impostos às mulheres e homens. Isaura, a moça virgem, destinada ao casamento e à constituição da família, correspondendo aos anseios de sua mãe, que reproduz as prescrições morais da vila. A gente é mulher, as pessoas aqui já falam de tudo. Imagina o que vão falar de você. A mãe incorpora essas normas da mesma forma que engole as fezes de coelho para curar seu sintoma revelador da dissociação, aceitando sem questionamento os mandamentos sociais que regulam a vida das mulheres da vila. Dedicada ao controle da sexualidade feminina e à manutenção do tabu da virgindade, ela ensina a filha que as moças já nascem com a ferida no meio das pernas, e os rapazes já investem nessa ferida de um jeito muito cruel. Se ele tomar sua ferida antes do tempo, você vai ficar velha e sozinha. Como preparação para esse destino, procura ensiná-la a ser uma boa dona de casa, recatada e do lar, e a repreende por gostar de escrever. Isso não leva a nada para uma mulher. Mais uma vez, observa-se a culpa e a introjeção do agressor. Em mais de um momento do filme, Isaura diz: eu estrago tudo, desde muito jovem até depois, assumindo a responsabilidade pelo sofrimento que lhe é imposto e internalizando as vozes. Uma subjetividade marcada pela renúncia, pela solidão e pelo esvaziamento do desejo, produzidos pelas normas e violências que atravessam a sua existência. E é interessante que aí, em algum momento, ela corta o cabelo, ela veste roupas, cobre muito o corpo, né? Ela vai se apagando e vai se encobrindo e se anulando, né? Carregada de ausência e silêncios, Isaura experimenta uma profunda sensação de apagamento subjetivo. E aí é interessante a voz da narradora, né? A narradora que é a Fernanda Montenegro, né? Uma voz muito bonita que vai narrando alguns trechos, né? A moça se sentia um ato ínfamo na invisibilidade do ar. Para dentro da mulher era um sem fim, e pouco do que tinha lhe servia de felicidade. Para dentro da mulher, a mulher caía. O pescador talvez fosse mais um homem para afastá-la da alegria, e a alegria era quase nada. Isso ela fala quando eles estão começando a se encontrar, né? Ela e o Crisóstomo. Ao apresentar esse cenário, o filme evidencia que as violências sofridas pelas personagens são produzidas e sustentadas por regimes de poder, como o sexismo, o racismo, a heteronormatividade, a homofobia, o capacitismo e outras formas de normatização dos corpos e das vidas. São dispositivos que operam classificando e hierarquizando e excluindo sujeitos, produzindo corpos objetificados, experiências de desamparo e marcas psíquicas que incidem profundamente nos processos de subjetivação. Na pequena vila, a Igreja Católica e a polícia aparecem como as únicas instituições de poder encarregadas de preservar a ordem social vigente. Mais do que garantir a proteção e o bem-estar dos indivíduos, elas atuam como guardiães das normas morais e dos regimes de dominação, legitimando formas de controle sobre os corpos, os desejos e os modos de vida que escapam os padrões socialmente estabelecidos, em contraposição à segurança e ao bem-estar dos indivíduos. Aí vamos ao Crisóstomo, né? Que é um dos personagens centrais do filme, né? Tem uma fala da narradora que diz assim: dentro dele era um sem fim. O pouco que tinha lhe servia de felicidade. Cada impedimento era um pequeno atraso, nunca uma desistência. O Crisóstomo, um homem de 40 anos, vive em solitude, uma condição construída ao longo de uma vida, por um homem que se fez só, no recolhimento junto à natureza. Habita um movimento de profunda interiorização, encontrando no mar uma presença constante e silenciosa.
No entanto, sua solitude não é apenas uma escolha, mas também um modo de sobreviver a um passado traumático. Na infância, a morte violenta da mãe o privou brutalmente de seu primeiro objeto de amor e ambiente de sustentação, nos fazendo lembrar aqui do Winnicott. Ele aprendeu a existir e resistir em silêncio, aberto aos sons da natureza, em especial o mar, desenvolvendo formas de autopreservação, cuidado e autossustentação. E aqui é interessante fazer uma pontuação que o mar, ele é, em algumas mitologias, em algumas representações, associado a um grande útero, né? E a Iemanjá, a representação da Iemanjá é uma grande mãe, né? E é lá no mar onde ele vai se acalentar, sobretudo quando ele coloca as conchas, né, para ouvir o som do mar. E ali aparece uma representação também, inclusive como se fosse de espermatozoides, como se estivesse havendo algum tipo de fecundação, né? E ele mergulha ali no mar, como se ali ele voltasse, talvez para o útero da mãe, ou ele voltasse para aquele lugar que ele foi roubado. Ele aprendeu a existir e resistir em silêncio, aberto aos sons da natureza, em especial o mar, desenvolvendo altas formas de autopreservação, cuidado e autossustentação. Os moradores da vila comentam, ele nunca fala com a gente, apontando o distanciamento dele em relação à comunidade. Um silêncio que produz a proteção necessária às intromissões externas, que teimam em lhe desautorizar para se proteger seu modo de vida e, quiçá, poder desejar. Acompanhada apenas por um boneco de pano, com quem divide o cotidiano, Crisóstomo habita uma existência solitária, que oscila entre o isolamento defensivo e a busca por um espaço de reflexão e elaboração de sua própria história. O boneco, que sempre ri para você, né, o boneco tem um cognome, ele sempre ri para você, foi confeccionado por Crisóstomo, ele pode ser compreendido como um objeto investido de função transicional, lembrando a noção de objeto transicional ou fenômenos transicionais de Winnicott. Ao materializar seu desejo de filiação, ele ocupa um espaço intermediário entre a experiência da solidão, realidade da ausência e o desejo de um filho. Mais do que representar uma criança, o boneco possibilita a elaboração simbólica da falta, sustentando um campo de esperança e criação subjetiva que antecede a constituição efetiva dos laços familiares, que levará à transformação da vida dos personagens e ao desfecho do enredo, né? Um desfecho feliz, um final feliz o filme tem, né? Assim, o boneco opera como mediador entre o desejo e a realidade, permitindo que Crisóstomo transforme a experiência de solidão em abertura para novos vínculos, concretizada através da mensagem pai sem filho procura filho sem pai, que possibilita o encontro com Camilo e sua história de presença e ausência e silenciamentos, que é trazido pela figura de uma mulher que poderia representar ali a parteira, né? Esses lugares míticos, né, do feminino. A vida de Crisóstomo tem marcas de sangue do assassinato brutal de sua mãe, vítima de lesbofobia, e de um estupro corretivo. Estupro corretivo é uma forma de violência sexual cometida com o intuito de punir ou consertar a lesbianidade, a homossexualidade ou transexualidade. E foi seguido de assassinato público, por ela desafiar as normas da heteronormatividade e viver uma condição de bissexualidade. E aí tem uma fala que foi feita, que a gente só vai saber depois que é sobre ela, né? Que mostra a dimensão da violência. Uma vez subiram uma vara grossa no cu de uma mulher que gostava de mulher. Penduraram ela na praça para todo mundo ver. A polícia não fez nada. Para Judith Butler, a noção de heteronormatividade considera corpos abjetos os corpos que desafiam a correspondência entre sexo e gênero ininteligíveis, as práticas sexuais que contrariam o modelo da família heterossexual e, por essa razão, socialmente rejeitadas. Antonino e a mãe de Crisóstomo, assim como pessoas transexuais que compartilham a experiência de embaralhar o alinhamento entre gênero, sexo e desejo sexual, são sujeitos que, em geral,
que pode habitar essa condição de abjeção, né, de abjeto e sofrer as violências sobre isso. Mas, como disse a narradora, dentro dele era um sem fim. O pouco que tinha lhe servia de felicidade. Cada impedimento era um pequeno atraso, nunca de existência. Né? Crisóstomo nunca desistia, né? Crisóstomo sonhava. No desenrolar do filme, vamos percebendo que cada personagem, ao seu jeito, tem uma fagulha para resistir. E será no encontro que acontecerá a mudança. E aí, me lembrei da Radmila Zigoriz, a psicanalista, quando ela diz: é preciso imaginar os territórios de existência e restabelecer os eixos históricos que norteiam os sofrimentos de sujeitos situados em seu tempo. Para ela, o movimento consiste em territorializar e dar consistência ao território da vida. O sofrimento é menor quando o sujeito encontra uma área de repouso entre seus semelhantes. A autora considera que se ancorar gera uma possibilidade de subjetivação. Semelhantes podem testemunhar o sofrimento porque também passaram por ela das mais diferentes formas, e por isso podem testemunhar. No encontro dos personagens em uma nova família, e aí aos moldes do que a gente chama hoje de uma família contemporânea, eles vão se aproximando com delicadeza e no tempo de cada um, através de formas singulares de se apresentar e respeitar os ritmos, os medos e as defesas do outro. Por exemplo, quando o Antonino encontra com o Camilo, com o filho, eles demoram assim algumas cenas para dizer um nome um ao outro. Depois já de alguns encontros é que um vai se apresentar com o nome, né? Como até falar o nome fosse muita intimidade para eles, né? Para o isolamento em que eles viviam. Uma das imagens mais potentes desse processo, né, de se buscar, de sair do encolhimento, é o grito, né? Eles fazem uma terapia do grito, né? Diante da dor, Crisóstomo ensina: quando está doendo, eu venho aqui e grito alto, o mais alto que posso. O mar nunca julga. O grito funciona como uma espécie de catarse, uma expulsão da dor acumulada, do medo, da culpa e das vozes violentas que foram introjetadas ao longo da vida. O mundo faz um barulho violento. O grito deles pede silêncio ao mundo, pede escuta, respeito e existência. Mais do que um desabafo, é um pedido de escuta e reconhecimento, um chamado ao mundo para que a sua existência seja finalmente percebida. O mar e a concha aparecem como elementos de acolhimento e autorregulação. A concha que amplifica o som também acalanta, remetendo às imagens de origem, gestação e renascimento. E de fecundação. Em alguns momentos aparecem as imagens que parecem zigotos, parecem os espermatozoides, né, que saem da concha, a concha fica vermelha, né, mostrando como um ambiente fértil, né, um ambiente que tem vida, que tem sangue, um ambiente fértil e protetor. Como um ambiente fértil e protetor, ela simboliza a possibilidade de reconstrução subjetiva após a violência. O grito lançado ao mar transforma-se em movimento de vitalização, permitindo que aquilo que antes permanecia aprisionado encontre expressão e sentimento. E sentido. Marcados pelo preconceito, pela rejeição e pelo desmentido de suas experiências, os personagens aprenderam a viver sob o medo da invasão e da violência. Por isso, os encontros entre Crisóstomo, Camilo, Isaura e Antonino acontecem de forma cuidadosa e delicada, respeitando os limites e as feridas de cada um. Na experiência subjetiva, eles se reconhecem mutuamente, ocupam um lugar na existência um dos outros e reinventam suas possibilidades afetivas. Essa transformação é representada pela própria casa. No início, o sofá parecia pequeno demais para acolher eles. As pernas eram encolhidas, ainda tinha um boneco que sentava junto, né? Depois o boneco foi cumprir uma função em uma outra família, né? Aos poucos, o sofá cresceu. Aos poucos, o sofá cresceu, a mesa cresceu, a casa cresceu, e com ela os vínculos foram se construindo.
O espaço físico torna-se metáfora da ampliação dos laços de pertencimento. Se antes cada um carregava sozinho a dor de existir, agora eles encontram uma família possível. Sob uma perspectiva ferenciana, o filme sugere que a elaboração do trauma não ocorre apenas pela elaboração da violência em si, mas, sobretudo, pela experiência de ser reconhecido e acolhido pelo outro, de poder ter o testemunho do outro. O que estava preso no silêncio, ao medo e à introjeção do agressor, encontra caminhos de simbolização. No grito compartilhado, os personagens transformam sofrimento em expressão, isolamento em vínculo e desamparo em pertencimento. Tem uma cena muito interessante que o Antonino não consegue gritar, né? O Crisóstomo já gritava, a Isaura começa a gritar, e aí o Antonino vai gritar e sai um grito muito fraco. E é interessante que ele coloca a mão nele, né, no ventre dele, e ela estimula e ele dá um grito muito forte, né? Eles se apoiam ali para essa... No grito compartilhado, os personagens transformam sofrimento em expressão, isolamento em vínculo e desamparo em pertencimento. Juntos, resistem às violências que a marcaram e afirmam sua existência diante de um mundo que tantas vezes tentou silenciá-los. Como eles dizem no final, aqui é a nossa família. A travessia pelos tempos internos de desamparo, do silêncio herdado, da rigidez moral e, sobretudo, da possibilidade tardia de laço. O que está em jogo não é a cura do trauma, mas a invenção de um lugar, não é só a cura do trauma, mas a invenção de um lugar possível, onde a vida deixa de ser apenas resistência. Foi isso que eu escrevi para a gente dar um pontapé na nossa conversa. Maravilha, Gilberta, que texto maravilhoso. Bom, gente, então agora está aberto o debate. Quem gostaria, se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade, perguntar ou fazer alguma observação, alguma consideração. Esse agora é o momento. Vocês podem levantar a mão. Pronto, vai, Marco. Levanta a mão e, na sequência, as pessoas podem falando. Agradecer a Gilberta, né, pelo texto, né? Eu fiquei ouvindo, Gilberto, o texto e fiquei tentando pensar, enfim, né, elaborar alguma coisa, né, mas, enfim, o que vai vir vai ser meio associação livre, né? Mas é interessante você trazer Firenze, né, porque quando você falou do mar, eu lembrei de Thalassa, né? Ele traz um pouco essa coisa da elaboração do trauma, né? Tudo acontece um pouco próximo do mar, né? Como uma regressão talássica, assim, uma coisa que faz parte, né? E a questão do testemunho, né? Ele entra, né, nesse processo com o boneco transicional e etc. E tem muito essa coisa do todo mundo ali meio sofre do desmentido, né? Mas em algum momento parece que encontra um testemunho um do outro, né? É como se de fato, assim, eu acho que você trouxe Firenze nesse filme, né? Parece que é um enredo bem firenziano, né? Assim, desde a regressão talássica até as possibilidades de testemunho, né? E até o encontro dele, a vontade, enfim, dele ter um filho, enfim, a anunciação do desejo, né? E, de alguma forma, de que alguém testemunhasse a vida dele também, quem sabe, né? Não sei. E, enfim, né? E abriu portas para essa família que nasce dessa, enfim, né? Nessa elaboração traumática. Não sei, enfim. Estou falando aqui um pouco também para dar o pontapé. Então, eu queria interagir com você, Marca, te agradeço, porque eu realmente não tive tempo de elaborar mais a questão da Thalassa, porque dá margem para muita coisa, porque ele vai trazer ali a Thalassa para pensar a sexualidade de um ponto de vista muito feminino, né? Diferente da ideia da diferença sexual formulada por Freud, né? Que as mulheres estão ali no lugar da castração, né? Tem toda aquela ideia, e o Ferenczi vai trazer de uma outra forma, né? E aí eu também me remeti muito, inclusive porque
tem aquela coisa quando o Crisóstomo pega a concha, que ele escuta, né? Vem toda uma onda que vem do ventre dele, que passa pelos órgãos sexuais, e tem como zigotos, né? Como se ali ele se fertilizasse, né? Se fecundasse ali dentro daquelas águas, que são águas maternas, né? Na imagem da Iemanjá, da mãe, da rainha do mar, né? Gil, quando você chamou família contemporânea, você está falando da família que eles constroem, o grupo ali constrói, é isso que está falando? E você vê como uma família contemporânea, você vê como uma, uma possibilidade real, né? A gente sabe de algumas experiências, mas você vê como algo que, uma tendência, por exemplo. Eu me remeti a essa ideia de que a gente parte de uma ideia de uma família patriarcal, né, com o pátrio poder, né, do homem, né, o pai, né, acima, a mãe, os filhos, e aí a gente vai ter famílias contemporâneas, são famílias homoparentais, né, são famílias com pessoas transexuais, são famílias que vão rompendo esses lugares tradicionais, e famílias múltiplas também, né? São famílias estendidas, né? Que as crianças são criadas pelas avós, são famílias que não monogâmicas, né? Que as pessoas têm mais de um parceiro, então tem muitas possibilidades ali de famílias, né? Hoje, que é chamada, inclusive, por inclusive alguns psicanalistas, né, como o Paulo Saccarelli e outros autores, como famílias contemporâneas, né, formatos contemporâneos, que a gente chamaria desse campo da contemporaneidade, né? Sim, é que na minha cabeça ver famílias de pessoas, uma mulher e uma criança, o avó e neto, como você falou, mas ali tem uma diversidade muito grande, né? Ali no filme aparece uma diversidade, assim, as pessoas vão se encontrando, elas não têm nenhum vínculo inicialmente, e elas vão se encontrando, na verdade, se identificando uma com as outras. Porque todas elas são pessoas que são colocadas, são pessoas abjetas, todas elas que estão ali, né? Inclusive o menino, da forma que ele foi criado e na forma como ele foi jogado no mundo, né? Mas é interessante que, de todo modo, acaba que fica um pai e uma mãe, porque quando ele chega, ele tem o desejo de nomear de pai, né? Ele quer o pai. E aí depois ele quer uma mãe, né? Ele faz essa demanda, ele tem uma demanda de mãe, né? E o Crisóstomo tinha uma demanda de amor também, né? Deu certo. E aí a moça chega, né? Então acaba que fica essa ideia do pai, da mãe e do filho, né? Porque o Antonino fica como agregado por ser acolhido, né? Pelo jeito que ele era, por quem ele era, né? Que ele possa ser livre para viver a vida dele, para fazer as escolhas dele, né? Interessante, Gilberto, assim, que me ocorre uma coisa agora, né? Que é a sua escolha por Firenze, né? Para comentar o filme a partir da ideia de Firenze, né? E eu acho que você fala dessas pessoas clivadas mesmo da sociedade, né? A clivagem, né? É uma expulsão. E Firenze foi clivado da psicanálise também, né? Sim. Demorou um tempo até que ele tenha sido, vamos dizer assim, reabsorvido, né? Vamos dizer assim, de alguma forma, né? Saído desse escuro, né? E é interessante que a sensação é que os personagens do filme também passaram por esse processo, né? É um processo assim de ser possível, né? Que eles se encontrem e que de alguma forma eles formem uma família, né? E eu fiquei pensando o quanto Firenze também de alguma forma foi reintegrada à família psicanálise, né? De uma forma assim processual, um processo de, sei lá, mais de 50 anos, assim, enfim, né? Sei, eu estou aqui tentando viajar com vocês. É uma boa viagem. Pena que não foi em vida, né?
não foi em vida, né? Não foi em vida. Mas naquela época ele é muito ousado, né? Porque ele fazia trabalho com homossexuais, com prostitutas, né? Ele tinha lá em Budapeste, ele tinha esse olhar, né? E aquele texto dele sobre a ejaculação precoce é muito interessante, né? Como ele vai pensar ali a questão da ejaculação e como ele vai olhar também o desejo das mulheres. Ele estava atento ao desejo das mulheres. As mulheres, para eles, eram ser desejantes, né? Fiquei pensando assim, a forma como o personagem, né, principal, ele vê o mundo, né? Ele foi criado junto da natureza, né? O mar, foi o peixe, a cabana, isolado ali do mundo. Todo o arcabouço cultural dele foi restrito àquele espaço ali, que é imenso, né? Evidentemente que o espaço é imenso. E ele constrói uma masculinidade completamente diferente de toda a masculinidade ali daquela cidade, né? Então eu fiquei pensando assim, sabe, relacionando a psicanálise, essa questão da masculinidade, essa ameaça que os homens sentem, né, dessa masculinidade frágil, tão narcisicamente frágil, e cada vez mais a gente tem percebido isso, está mais visível. E fiquei vendo assim, como é que nós, assim, na psicanálise, como é que a gente pode trabalhar essa essa questão, né? Essa masculinidade tão fragilizada que a gente vê aí, o número de feminicídio enorme, o número de violências muito grande, movimentos terríveis, como o movimento Red Pill, que assusta a gente, que são meninos jovens, meninos de 12, 13 anos, no movimento Red Pill. E, eu fico pensando assim, como é que e um movimento também de feminista sempre muito atuante, de muito tempo. Então, na medida que a gente vai evoluindo enquanto movimento, né, enquanto essa questão feminista, parece que essa masculinidade vai ficando mais visível, essa fragilidade dessa masculinidade mais visível, que você precisa ter o poder, você vai perdendo, ter medo de perder o poder sobre o outro, né, sobre o desejo do outro, no caso das mulheres, e aí os homens não suportam e eles acabam matando, né? E aí a gente, quando vê nesse filme, vê que esse cara, ele se construiu a masculinidade dele, assim, nem aparecia como macho nem fêmea, né? Era uma pessoa completamente etéreo, que não, realmente ele não foi influenciado por essa questão da natureza. E como você, Gil, você trabalha, né, você estuda a questão de gênero, né, já há muito tempo, e também agora você estuda também relacionando com a psicanálise, como é que você vê esse nosso presente, nosso futuro em relação a esse combate, né, essa coisa dessa vida tão terrível de violência que as mulheres sofrem? Pois eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né? Sobre essa questão que se por um lado, né, as mulheres de forma geral, com toda a sua diversidade, né, de regional, de mulheres urbanas, mulheres que vivem em vilas, em territórios rurais, mulheres com tanta diversidade, mas de todo modo a gente tem uma mudança muito grande, né, das conquistas das mulheres, dos lugares das mulheres e dos homens também, né? Muitos homens vivem, né, assim como o Crisóstomo, masculinidades diferentes, né, se libertam de determinados modelos de masculinidade e podem fazer escolhas, e ao mesmo tempo perdura, né, essa violência, esse ódio, a misoginia, e eu fico pensando muito assim sobre a questão da alteridade, né, dessa dificuldade de reconhecer o lugar do outro, né? Eu sempre fiquei muito preocupada com essa ideia mesmo da diferença sexual baseada na questão da anatomia, né, da anatomia biológica, da diferença sexual baseada na anatomia, ter sido tão fundante para a psicanálise, né, para pensar o complexo de Édipo, para pensar o complexo de castração, ou ter sido tão apropriada, né, porque o próprio Freud ele foi revendo, né, a obra é uma obra tão vasta e tão
revista, que ele próprio dizia, mas ele também dizia, né? Ele chega ao ponto de perguntar, afinal, o que é uma mulher? Ele mesmo depois já não sabia, né? Que não achava que a mulher era castrada, alguma coisa as mulheres queriam, né? Existia desejo, né? Mas foi apropriada dessa forma e foi utilizada como um dispositivo de poder, né? Pelas instituições, pelo, né, o código vigente. E eu fico pensando que, na verdade, é preciso a gente trabalhar essa questão da alteridade, né? Porque aqueles que estão nos lugares de privilégio, nos lugares de poder, vão ter mais dificuldade de abrir mão do privilégio, né? De abrir mão de um lugar que só vai lhe privilegiar, né? E trazer um lugar de privilégio. Então, é como que a gente pode trabalhar essa questão da alteridade, do respeito ao outro, da diferença ao outro, né? E de que essa diferença não lhe agrida, né? Porque é como se a alteridade das mulheres, o poder de decisão, as escolhas, vai agredir determinados homens, né? Dizer, eu não quero mais, eu não vou continuar nesse relacionamento. É motivador para tirar a vida, não só da mulher, mas a vida dos filhos, por exemplo, né? A sua própria vida, né? Uma situação de muita, né? De muita desvalorização, né? Uma coisa muito que, na verdade, faz a gente pensar exatamente sobre isso, como é que entra a questão da alteridade, como se respeita o outro, né? Como se dá diferenciação mesmo, né? Entre os sujeitos. Mas a alteridade, mas a mulher, né? A mulher, porque os homens, quando eles querem, eles se unem né? E essa diferença desaparece, né? Mas você falando assim de Freud de fato Freud impressiona, né? Porque foi a primeira pessoa, né, no mundo psi que ouve as mulheres, né? As histéricas. Primeira pessoa que dá voz àquelas mulheres que elas diziam que eram frescuras, que elas não queriam assumir as suas responsabilidades, aquilo ali era fingimento. E Freud, não é fingimento, tem algo que está, né, por trás disso daí. Mas também a mesma pessoa que diz, quando vai trabalhar nos três ensaios, né, da sexualidade, que o homem chega no seu patamar definitivo, e a mulher não, ela sofre uma evolução, né? A mulher sofre, ela, então, é curioso mesmo. Tem muitas coisas, muitos paradigmas que precisam ser desconstruídos, né? Porque tem essa camada da vida das pessoas e do senso comum, dessa coisa de que o homem não aceita determinadas decisões, né? Não aceita essa alteridade da mulher, não aceita as decisões da mulher, mas tem muitos outros códigos que circulam na sociedade que estão baseados nas teorias mesmo, na ciência, nas leis, que vão reforçando, né, esse caldo cultural, né? Como é que a gente pode desconstruir isso, né? Como é que a gente pode fazer essa desconstrução? Eu tenho percebido, tenho achado muito interessante que tem aumentado a procura dos homens para a escuta psicanalítica. Durante muito tempo, né? A gente sempre percebeu, desde os cursos de psicologia, né? Da quantidade de pessoas, de alunos que ingressavam, as mulheres sempre foram maioria. Os profissionais do cuidado sempre foram mulheres em sua maioria, e a procura nos consultórios, né? Para fazer análise, para fazer pelo cuidado, eram de mulheres, e a gente tem percebido que eu tenho percebido que tem uma procura maior de homens. Maior não proporcional ao que seria necessário, mas maior o que era, inclusive na perspectiva de em crise com o modelo de masculinidade, né? Não sei se o que é que vocês acham, se vocês têm percebido isso e têm acompanhado essas questões com os homens. Bom, gente, levanta a mão para falar, enquanto isso a gente vai falando. Tenho sim, Gil, bastante. E é impressionante que são pessoas também querendo mudar, né? Querendo entender o que está acontecendo, né? Um paciente, por exemplo, que vem me falar que tem desejo pela neta, a criança, e morre de se preocupado com isso, ele que quer trabalhar isso daí. Ele não vai, ele disse que jamais vai chegar perto da neta para tocar a neta com cunho sexual, mas
E vai à clínica para se trabalhar. É interessante. E muitas questões, homens que também batem nas mulheres. Eu tive um paciente que ele batia, toda semana ele chegava a dizer que batia na mulher. Né? E vamos trabalhar isso daí. Esse cara está pedindo ajuda também. E aí vamos ajudar essa mulher a sair dessa situação, né? A trabalhar com esse homem. Eu tenho percebido, sim. Ainda muito pouco, né, Gil? Mas tem aparecido. É interessante que até enfim, o escritor do livro, né, que acaba fazendo com que o filme acontecesse, é o Walter Hugo Mãe, né, que é um homem. Né? E eu vi umas entrevistas dele, né, ele falando um pouco do que ele constrói o personagem principal dele, assim, parece que é o livro que ele mais se identifica assim, com o personagem, no sentido que ele começa a observar que está falando um pouco dele, né? E de alguma forma é um livro um pouco terapêutico para ele, assim, né? Em vários sentidos, né? Assim, inclusive no fato dele não querer ter filhos, enfim, e de repente ele desperta um pouco para essa possibilidade, né? E ele fala um pouco que esse personagem principal é o que ele gostaria de ser, assim, né? De alguma forma, não sei, ouvindo vocês falarem, né? De alguma forma, o quanto ele encontra um pouco essa possibilidade de um homem ser maternal e de um homem entrar em questões que fogem um pouco dessa regra patriarcal, desse lugar tão rígido enfim, né? E ele é interessante que o Walter Hugo Mãe constrói o personagem principal com essas características, né? Assim, ele fala, inclusive, em entrevista, que é alguém que ele considera que está pronto para ser feliz. Quer dizer, assim, né? De alguma forma, não sei, né? Encontrou algum lugar que é difícil para nós homens encontrar, talvez, e que o personagem principal dele encontrou. Ele, inclusive, fala desse desejo dele de ser pai e que é tarde, né? Que depois que ele entra em contato, ele falou que já estava tarde, né, para isso, né? Essa coisa também de, através da arte, realizar, né? Ele fala, interessante que ele fala que é Crisóstomo, eu esqueci o nome, é Crisóstomo, né? É. Ele fala que o Crisóstomo, ele fala pela voz do Crisóstomo, ele fala coisas que ele não conseguiria falar de cara limpa, mas que ele coloca na voz do Crisóstomo. Né? Inclusive o início do livro, que eu acho que é o início do filme também, que ele fala que ele gostaria de ser pai, o desejo de ser pai, né? Uhum. Aí, ouvindo vocês, eu fico pensando assim, o quanto foi difícil. O Walter Hugo Mãe, ele encontrou esse personagem, colocou coisas na voz desse personagem que ele mesmo, né, enquanto inclusive homem, né, não conseguiria verbalizar, né, ou não conseguiria expressar assim, a plenos pulmões para o mundo ouvir, né, em primeira pessoa, né? O quanto foi difícil para ele também, como homem, assim, assumir certos desejos e certas questões, né? que talvez ele pôde assumir com esse personagem. Né? Ele fala um pouco sobre isso, ouvindo vocês, eu estou tentando aqui também pensar um pouco nesse sentido. E foi tão transformador que ele depois foi dar entrevista e anunciou o que tinha acontecido, porque ele podia ter ficado quieto, né? Por mais que a gente pensasse que uma obra autoral sempre fala, né, do autor, né? Sempre fala, a gente, né, pensa isso, mas ele foi lá falar, né? Ele deu voz a isso, né? Realmente cumpriu um lugar, né? E eu fiquei muito impressionada com esse movimento que o personagem faz de ir para o mar, de escutar as fontes, daqueles movimentos que vai acontecendo no corpo dele, que é uma coisa bem feminina, né? Na barriga, no ventre, aquela onda, né? Como se fosse um engravidamento, né? Alguma coisa que vai acontecendo ali. Eu achei bem interessante como ele foi colocando ali essa questão assim, de que também os homens também podem, né, cuidar, maternar, né, criar. A fecundação é mais do que só doar o espermatozoide, né? Maju, pode falar. Boa noite, gente. Bom, você acabou de roubar a minha fala, Gilberto. Bom,
primeiro, parabéns pelo texto. Eu assisti esse filme 2 vezes, eu não vi essas entrevistas, achei muito bacana o que o Marcos trouxe de complemento do próprio autor. E quando eu assisti o filme, eu fiquei com essa sensação mesmo de que aquele homem tão protegido da violência cultural, né? Inclusive o lugar que o filme foi filmado é belíssimo, né? Acho que é na Chapada Diamantina, uma parte. Eu fui ver porque acho que tem uma cena de um cemitério bizantino, se não me engano, é nesse filme, né? Que fica lá na Chapada, cidades. E aí eu fui ver onde foi filmado, foi parte no Rio de Janeiro e parte lá na Chapada. Achei muito linda a fotografia, fiquei encantada. E eu fui pesquisar. E eu via o personagem assim como um homem capaz de gestar mesmo, de estar engravidando, sabe? E acho que por ele, a impressão que eu tive, né, que por ele estar protegido da violência social, que é uma cidade, pelo que eu entendi, pequena, né, com toda aquela cultura do macho, né, de preconceito, de tanta coisa, e ele ficou protegido lá com esse mar-mãe, e era como se ele tivesse mesmo gestando essa família. Eu fui entendendo assim o filme, que ele ficou gestando a família que veio. E assim, de uma beleza que aquele homem humilde, pelo que a gente, assim, pelo que eu entendia do filme, ele era de uma sabedoria, né, de uma delicadeza, de um não julgamento das pessoas, né, que ele conseguiu constituir essa família. Aí, você que estuda, né, essa questão, uma família totalmente diferente da família conservadora, patriarcal, né, mas uma família bonita. E o boneco, eu fiquei pensando que o boneco foi assim. Eu lembrei de um filme que já teve, acho que é americano, que ele ficou perdido na selva e que ele pegou acho que era uma bola, né? E ele fez a carinha e interagia. É um filme antigo esse. E eu fiquei pensando que aquele boneco foi mesmo um objeto, né? De sustentação de vida, porque era com o boneco que ele interagia, né? Que ele trocava afeto, que ele conversava, que ele cuidava. E é isso, eu achei o filme muito difícil, né? Belíssimo, tanto que eu fui assistir 2 vezes, mas assim, difícil de entender e muito, digamos assim, em alguns pontos de vida, muito futurista, né? Muito avançado. Então, achei bacana a sua articulação com a teoria, né? Não conheço quase nada do Ferenc, mas tenho acompanhado muitas pessoas falando sobre Ferenc, e, é isso. Parabéns. Eu vou precisar sair agora, quis cumprimentar vocês e te dar os parabéns. Achei muito legal a sua articulação, ficou um texto muito bonito. Acho que ele ficaria orgulhoso, Walter Hugo, de ver seu texto. Ficou bonito mesmo. Obrigada. Então, boa noite, gente. Eu vou precisar sair, tá bom? Obrigado. Eu me lembrei, sabe de qual foi um filme que eu lembrei? Também do Pinóquio. Que o Gepeto, né, ele não tinha desejo de ser um pai, aí ele construiu o Pinóquio, não foi? Boneco de madeira que depois ganha vida. Sim, isso mesmo. E no filme também Pinóquio depois quer uma mãe, né? Eu não vi Pinóquio novamente, faz muito tempo, né, que eu vi Pinóquio, mas ele depois no filme ele também queria uma mãe. E é isso que me fez pensar nessa ideia também do objeto transicional, né? Fenômeno transicional, né? Que cumpre esse lugar. Agora, Lucinha, quando você estava falando dessa coisa do desafio, né, da gente instituir novas formas de relação entre esse feminino e masculino, né, entre as pessoas, né, na sociedade, mas sobretudo tendo considerado esse feminino e masculino, independente se são pessoas cisgênero ou transgênero,
a gente tem hoje também a coisa da internet, né? Esse fenômeno aí do Red Pill, isso acho que isso é um grande fenômeno que a gente desses fenômenos que têm acontecido na internet e que é por muitos jovens, né? Com meninos, com adolescentes muito jovens que criam grupos como se fossem confrarias, né? Para arquitetar situações de violência que possam enfrentar o feminino, né? É uma misoginia pura que acontece ali através de códigos muito específicos, né, e tecnologias, né, que muitas vezes que muita gente não domina e que isso vai se infiltrando no tecido social, né? Sei como é que a gente vai dar conta disso, né? De enfrentar isso, né? Que passa por esse mundo aí da que chama Deep Web, né? Que muitos de nós a gente nem conhece, nem frequenta, nem sabe o que é que está acontecendo ali, mas esse movimento ele é muito sério, né? E sem contar, né, que também nós estamos, pela primeira vez, né, é uma geração tem um QI mais inferior do que a geração anterior. E aí, onde é que vai dar isso tudo? Isso também por conta da internet, né? Porque o tempo todo se está ligado, né? A internet. A gente talvez também esteja, né? Nós na idade que estamos, mas a gente teve pelo menos uma experiência anterior à internet, experiência de solidão, experiência de estar fazendo outras coisas, né? Então, é, eu vejo assim, e o movimento Red Pill, de repente, acho que eles encontraram é, identificações e um movimento, porque não é mais algo isolado aqui e acolá, mas é um movimento organizadíssimo no mundo todo. O mundo todo, né? Meninos jovens, super jovens, meninos de 12 anos. Então, assim, e querendo, não é nem a mulher tradicional como era antes, a objetificação da mulher. E tem mulheres desse movimento, né? Não é só homens. Tem mulheres também, infelizmente tem. É super perigoso. Eu não sei onde é que vai dar mesmo isso, mas é muito perigoso esse movimento, porque eles acabam. Teve aquela série, né, Adolescência, que aparece o movimento Red Pill, o menino acaba matando, porque tem que matar. A outra pessoa não quer, né? Ele me rejeita, não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com o desejo do outro, entender o desejo do outro, né? E quer eliminar. E tem uma coisa de que não suporta, se sente inferior, né? Naquela adolescência, o menino se sentia muito desprezado, né? Ele se sentia muito inferior. Então, ele precisava matar o outro, né? Matar a outra para ele poder crescer, né? Para ele poder ocupar o lugar. Pela uma coisa da inferioridade, né? De não conseguir ocupar o seu próprio lugar, né? Nesse mundo, nas relações. E aí, gente, o que vocês pensam disso? Não querem falar? Ou do filme, né? Estou vendo agora a Silvia. Boa noite. Chegou faz pouco tempo, foi isso? Está sem áudio. Terminei o trabalho agora e queria muito saber como é que vocês estavam dando conta aí do desafio do filme. Estou encantada de acompanhar os raciocínios. É um filme, de fato, que leva a... Ele é, é muito triste e muito bonito, eu achei, o filme na solidão dele, né? E aí fiquei encantada com aquele episódio da pedra, né? Da concha nos ouvidos, né? E como isso suscita a pensar na fraternidade que o filme propõe, na compreensão que vai se desenvolvendo entre os participantes, né?
Então, eu fui por um caminho mais, acompanhei um pouco mais a poética do filme e me interessou muito o caminho que vocês, em parte, tomaram dos desafios da contemporaneidade, né? Então, agradeço vocês terem trazido esse filme tão bonito, e com um texto tão intrigante, né? E a maneira como vocês estão conduzindo a conversa. Eu agradeço. E deixo o meu beijo aqui. Estou um pouco cansada, mas interessada, então estou junto. A gente fala um pouco da Anã, né? Eu acabei não tendo tempo de colocar, porque ali entra uma outra questão do capacitismo, né? Dessa diferença, porque o grande problema é o quanto que a diferença afeta o outro, né? Agride o outro a diferença, né? Ainda nesse campo da alteridade. E aí tem a presença da Anã, né? Daquela mulher que era também que foi tão vilipendiada, né? E é interessante que ela faz a lista de todos os homens, né? Que passaram, ela leva na polícia, e aí o policial que atende diz, até meu pai está aqui, né? Ele se surpreende, até meu pai está aqui, né? E aí ela fala, e o texto da narradora dizendo que qualquer coisa era amor para ela, né? Era tudo tão pouco para ela, que qualquer coisa, né? Por exemplo, aqueles homens chegarem e procurarem ela, né? Para usá-la, era uma forma de ter uma atenção, né? E a hipocrisia, né? Porque eles a usavam e queriam prendê-la, condená-la, né? É. Agora, a personagem que eu achei muito interessante e muito diferente é a médica, né? A médica, ela coloca limite, né? Ela coloca limite nas fofoqueiras, ela acolhe a mulher grávida, né? A Anã, ela cuida, ela atende e ela cria o menino, né? Ela adota o menino, né? Ela adota o Camilo. Achei uma personagem que destoa ali, porque ela, não sei se ele coloca ali, ela tem um poder, né? Tinha um poder médico, né? Ela era médica, mas ela tinha autonomia, né? Profissional, financeira, ela era uma mulher que enfrentava, né? Ela estava ali enfrentando, né? Aqueles códigos todos, né? É, a sensação, até ouvindo Silvia falar agora, né, é que, de alguma forma, o filme propõe também, assim, será que é um mundo novo possível, né? E parece que a atmosfera mesmo do filme, ele na beira daquele mar e tal, uma habitação, e as pessoas vão chegando, como quase uma construção de um povoado e tal, né? Parece assim como uma proposta, né? Será que é possível uma construção de um mundo novo? Será que há possibilidade de uma gestação, né? De uma nova possibilidade, né? Que não seja exatamente a conhecida, né? Eu acho que é representada pela cidade, pelos habitantes, né? Comuns, enfim. Né? Não sei, assim, eu acho que o filme também toca muito nessa proposta, né? Eu lembrei até do Rodrigo Santoro, a gente está falando de entrevista, né? Eu vi o filme faz tempo, né? Então estou tentando fazer um esforço de memória assim para lembrar das cenas, né? Mas assim, eu lembro que na época eu vi uma entrevista do Rodrigo Santoro e ele falou que ele tinha um desejo de acreditar que eu esqueço o nome do ator, do personagem principal, mas Crisóstomo, né? Fazia referência a Cristo, né? A figura de Cristo. Ele falou que perguntou isso e ele foi, enfim, né? Falou, não teve muito a ver e tal, mas para ele, por exemplo, ficou um pouco essa coisa de ter uma referência a Cristo, né? Não sei, alguém que propõe algo novo, alguém que propõe uma nova ordem, né? De alguma forma, eu acho que o filme toca um pouco nisso, né? Faz com que nós pensamos, será que existe uma nova ordem que possa ser mais inclusiva, enfim, né? Marcos, você falando isso, eu me lembrei de algo, porque do jeito que tem o movimento Red Pill, por exemplo, tem movimentos de jovens que estão se encontrando para ficar sem internet e viver, se relacionar.
ainda muito, algo assim bem recente, eu acho que em termos de quantidade, muito pouco, né? Poucas pessoas, mas já tem jovens que vão para algum lugar e falam, não vai ter internet, nós vamos viver. Então, que essa contradição, essa nova ordem, esse novo mundo, né? Será mesmo que é possível, se a gente ainda consegue, né? Eu acho que é aquela ideia que sempre há resistência e sempre há o novo que vai aparecer, né? Talvez eu seja muito otimista, né? Sou uma realista otimista, mas sempre tem, né, essa possibilidade de recriar, né, de renascer, de ter o diferente. E ele traz isso, você fala nessa coisa do Crisóstomo e do Cristo, inclusive as próprias vestes, o cabelo, né, faz uma alusão mesmo, né, aquele personagem que é a figura mitológica do Cristo mais simples, né, pés no chão, e ao mesmo tempo tem o peixe, do jeito que ele cozinha, que ele distribui o alimento, né, faz um sentido. E eu vi uma entrevista também do Rodrigo Santoro, eu amei que foi Rodrigo Santoro, achei muito legal que foi ele que fez, dele falando de como ele lida com os filhos dele, né? Que ele foi pai mais tarde, os filhos dele ainda são pequenos, acho que os filhos dele não são nem adolescentes ainda. E ele fala que ele não quer esse lugar patriarcal, ele não quer estar acima dos filhos. Ele quer um lugar em que ele construa uma relação que, inclusive, para falar com os filhos, ele nunca fala de cima para baixo, ele abaixa para falar no olho da criança, que é esse lugar de educar, mas de não dominar. Ele estava falando sobre isso, né, trazendo essa mensagem, assim, de como ser pai, né, de não estar nesse lugar da dominação. Pois eu fiquei com isso, assim, eu vi Silvia, agora eu lembrei que ela fala tanto dessa potência do falso self, né, uma coisa assim, né, que ela trabalha um pouco com isso, né, eu falei do Walter Ugumãe, né, como ele teve que colocar no Crisóstomo, assim, coisas dele, assim, uma coisa, sei lá, toca assim um pouco na nossa dificuldade, como é difícil, assim, a gente conceber uma possibilidade nova, não sei, assim, como é um desafio, né? Eu acho que o filme também toca no quanto é desafiador, né? E eu acho que o próprio autor, né, coloca um pouco no, num personagem, né? Palavras dele, enfim, né? O que talvez pudesse ser uma saída, né? Para ele mesmo, né? Para ele mesmo, que ele tinha um desejo, inclusive, de ser pai, né? E o Crisóstomo foi pai, né? Enfim, não sei, assim, estou tentando pensar, assim, o que me ocorre é que o quanto é um desafio, né? É um desafio novo, assim, é uma coisa que, sei lá, não sei se quase começando do zero, não sei, assim, ou se voltando, assim, enfim, não sei, Silvia, não sei se você se faz sentido. Prazer, eu estou vendo o seu nome, a Gisele te chamou de Marcos e eu estou vendo Marco. O seu nome qual é? É Marco, sem Marco. S. Marco, eu vou muito à leitura do. Eu acho que a beleza dessa conversa é que aparecem as nossas diferenças na percepção de uma obra de arte, de um filme, né? E eu vou muito na direção que você encaminhou. Talvez eu gostaria de ver o filme muitas vezes, porque é interessante que cada vez que a gente vê um filme, a gente vê um novo filme, muitas vezes. Aquilo que a gente não viu da primeira, vai ver na segunda, às vezes vê na terceira, né? Como acontece muitas vezes na leitura de um livro. E eu penso que o filme ele é um contraponto a uma sociedade onde as relações são mais indiferenciadas, são mais rápidas, ao mesmo tempo que ele traz as contradições e a violência, ele traz essa esperança que você localiza na simplicidade, no silêncio, na amorosidade, aquele boneco do barco que é substituído por uma criança viva, por um menino que aparece, um homem que precisa de uma mulher, uma criança que precisa de uma família.
Então, e tudo de uma maneira muito genuína e muito verdadeira. O filme tem um lado dele que as pessoas se apresentam com uma simplicidade emocional, onde os desejos vão surgindo e vão coordenando a vida dos personagens, né? É um filme pouco midiático, no sentido de se sentir padrões, de se viver padrões, mas cada um vive na brutalidade das próprias emoções, né? Então, eu penso que o filme pode não ter nem ter sido a intenção do autor do livro, mas eu penso que ele traz uma coisa espiritual muito forte, não é? Que resgata princípios de humanismo, de humanidade, de solidariedade, de sinceridade, até na brutalidade que traz, que é humana, que é nossa também, né? Nós não somos só doces, só poéticos, nós somos também brutos nos nossos impulsos, mas tudo muito verdadeiro. Essa é a coisa, para mim, mais bonita do filme. Não é? Não tem um código social que os personagens cumprem. Tem os personagens com a rusticidade da sua humanidade, dos seus desejos e da solidão. Uma profunda solidão que precisa ser verdadeiramente preenchida, né? E eu gostei muito da imagem da concha, né? Porque aquela concha naquela orelha me fez pensar no mais profundo de mim mesmo, de um contato com aquilo que eu tenho de mais genuíno. E aí dá para falar do verdadeiro self, né? Aquele que eu retomo, que as pessoas oferecem para ele entrar em contato com um conforto de não estar só, porque ele está junto dele mesmo, né? E eu concordo com você nesse movimento, portanto, de que o filme propõe, oxalá, uma vida social onde as pessoas se comuniquem de uma outra maneira, né? Não sei se mais feliz, mas talvez a gente possa pensar que mais verdadeira. E isso não deixa de ser um bom caminho de ter uma vida que nos conforte, que vale a pena de ser vivida, né? Então, é uma outra perspectiva dentro do filme, eu acho. Ô, Silvia, mas você percebe que o filme parte dessas normas, dessa rigidez da norma que maltrata, que humilha, que violenta, e ele vai caminhando no sentido de que possa haver uma libertação disso, né? Eu vejo, me parece, né? Ele se suaviza no decorrer dele, né? Sim. Essa coisa rumo a um final feliz, né? Rumo a um final em que haja essa humanidade, que haja a recriação, que haja, né, a possibilidade da conexão entre as pessoas, desse verdadeiro self, né? Isso mesmo, Gilberta. Eu acho que é uma possibilidade de pensar no filme dessa maneira, né? Posso acrescentar? Desculpem a falta de imagem, mas eu estou aqui acompanhando o tempo todo, só não consigo ligar a minha imagem. Desculpe, mas para entrar nessa conversa, todo esse final, né, tudo que vocês estão trazendo, acho que lembra, né, aquilo que o Paulo Freire falava, né, de esperança, do verbo esperançar, né, da possibilidade de nós, enquanto humanidade, né, podemos resgatar, e não só com Paulo Freire, mas como a Gilberta trouxe o Ferenczi, né, como é que a gente sai, né, da linguagem da paixão e resgata a linguagem da ternura, né, que óbvio, né, como a Silvia acabou de dizer, óbvio que nós humanos somos sádicos, nós somos agressivos, nós temos muitas questões, né, para serem trabalhadas, né, a gente tem que pôr muito amor para trabalhar o nosso ódio, né, mas a gente tem que resgatar uma perspectiva, né, acho que a gente
cada um de nós faz isso com os nossos analisandos. Eu acho que, por exemplo, eu sei que a Lúcia, né, faz um trabalho comunitário com moradores de rua, quer dizer, todos nós que trabalhamos, né, que buscamos trabalhar no âmbito, assim, não só do individual, mas indo para o coletivo, né, eu acho que é um movimento que nessa linha, né, do Filho de Mil Homens, né? Quanta diversidade, quanta adversidade, né? Mas acho que é isso que nós podemos pensar, né? Porque se nada for feito, né? A gente está vendo no que está dando, né? Nessa extrema violência de feminicídio, movimento dos adolescentes e por aí vai. Era só isso, só para entrar na conversa. Bom, a gente pode encerrar por aqui. Mas alguém ainda quer falar? Eu queria só fazer uma observação, assim, não sou especialista em cinema, assim, na produção, mas me pareceu que dentro disso que a gente foi colocando, da simplicidade, de novas formas de existência, do que é que a gente valoriza, é um filme que não é uma grande produção, né? Não tem grandes efeitos, as ruas são sempre muito pequenas, as tomadas são mais fechadas, as ruas da vila você não vê a cidade toda, a feira não é uma feira enorme, é uma feira pequena, é tudo pequeno, é tudo menor, como se não se gastou muito dinheiro para fazer o filme, não foi preciso muita tecnologia não sei, mas muita pirotecnia, né? Esses filmes que é muito efeito, que é muita maquiagem, que é muito tudo, não, tem isso também no filme, né? Essa simplicidade no fazer o filme, parece. Bom, então, você quer falar mais, Gilberto, para fechar? Pode ir fechando aqui. Eu só quero agradecer, foi uma noite super agradável, até melhorei da gripe. Eu comecei mais gripada e estou terminando menos gripada. Uma noite super agradável, adorei trocar ideias com vocês, conversar. Eu acho que isso vai renovando a gente, vai também trazendo, iluminando a nossa clínica, né? Essa coisa da esperança, né? Essa coisa da gente poder chegar na sexta-feira, esse cinema que é na sexta-feira, acho que anima a gente, né? Ilumina, alimenta, né? Muito obrigada pela partilha, muito obrigada pelo convite, fiquei muito grata mesmo, e sobretudo por estar junto de Lucinha, né? Que é uma grande amiga de muitos anos e que a gente se acompanha e que eu admiro muito o seu trabalho. Bom, obrigada, Gilberto. Então, em nome da SPP, novamente, super obrigada pela sua presença, pela sua fala, seu texto maravilhoso. A gente lembrou até do texto de Silvia aqui, da sessão passada, né, do filme, e a Gilberta também fez um texto muito bonito, Silvia. Ela leu o texto aqui, belíssimo, e a gente lembrou aqui do seu texto. Bom, então, boa noite a todas as pessoas. E lembrando que o cinema da SPP funciona uma vez no mês, a última sexta-feira do mês, e esperamos que vocês apareçam sempre nas próximas versões do nosso cinema. Então, um abraço para todos. Tchau, Boa Gil. noite, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite, até o próximo encontro.